E fala galera do físico, tudo suave, mano? Seguimos aqui com a Juliette na testa, com a física na mente. E vamos que dá-lhe, pesada. Hoje vamos falar do quê? Vamos falar de vetores, isso mesmo, vamos falar de vetores. Por que vamos falar de vetores? Porque vetor é tudo na física, é tudo na física. A gente já tinha definido as grandezas, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Quando você vai falar de grandeza vetorial, o que a gente vai aprender na aula de hoje é sempre muito útil. E o que é? A gente saber achar um vetor resultante, ou seja, juntar todos aqueles vetores e encontrar um que faça o papel de todos eles, ou decompor aquele vetor que a gente tem em outros para que facilite o nosso trabalho. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício de lançamento oblíquo, é sempre importante e primordial a gente encontrar o Vx e o Vy, o Vy e o Vx, para o nosso trabalho ficar muito mais fácil. Porque se a gente fizer ele com um ângulo e usar essa velocidade, o nosso exercício vai ficar muito mais complicado e às vezes até a gente vai ficar sem ferramenta para conseguir resolver ele. Então sempre que a gente separa, tanto, por exemplo, num exercício de força, onde tem uma rampinha, alguma coisa assim, e tem o ângulo dessa rampa, tem atrito, a gente acha normal, acha a força que cai e tal, isso vai ser sempre importante, que daí a gente vai dividir esses vetores em outros para facilitar a nossa vida e deixar eles na direção que a gente sabe resolver. E é sempre possível fazer isso. Vamos lá. Bom, um vetor, por definição, é algo que exprime um módulo com uma direção e um sentido. Módulo do quê? Aí depende. Se for um vetor de força, módulo da força. Módulo vai ser a intensidade, o númerozinho. Módulo, quando eu falo, é o númerozinho. Então, exprime um módulo, uma direção e um sentido. Todo vetor traz essas informações. Então, quando a gente vai fazer a soma, primeiro eu vou falar aqui a soma, ou achar o vetor resultante, a gente tem que sempre ter isso na mente. Vamos lá. Vamos primeiro para a primeira regra, a regra do famoso, o grandíssimo paralelogramo. O que é essa regra do paralelogramo? Deixa eu mostrar aqui para vocês flagrarem a ideia. Bom, paralelogramo, linhas paralelas, né? Caraca, falou em paralelogramo, o exercício falou em paralelogramo, pensa linhas paralelas. Bom, aqui eu tenho dois vetores e eu quero achar a resultante. Bom, se é a regra do paralelogramo, tem que fazer reta paralela, né, fio? Então é isso mesmo. Pego aqui, ó, a partir do fim desse, reta paralela em relação a esse, beleza? E a partir desse, a partir do fim desse, eu faço uma reta paralela com o outro. Maravilha, uma retinha bastante torta, né? Mas enfim, nesse ponto onde os dois se encontram, é onde eu vou achar o vetor resultante. Flagrar a ideia pesada. Pensou em paralelogramo, retas paralelas. Vamos sempre usar as retas paralelas a partir do final do vetor em relação ao outro. A questão de ser paralelo em relação ao outro. É isso aí, galera. Essa regra do paralelogramo é bastante simples, bastante direta. Vamos para outra regra, a regrinha que eu mais gosto, que eu acho mais néctar de trabalhar. Vou desenhar uns vetores aqui aleatoriamente, de maneira aleatória. Beleza, desenhei 3 vetores aqui, ó. Opa, tá aqui, ó, os 3 vetorzinhos, pá. E agora, como que eu vou juntar eles? Como que eu posso juntar? Bom, a famosa regra, né? Acho que deve ter um nome um pouquinho mais correto para ela, mas eu aprendi a regra do rabinho no focinho. Famigerado rabinho no focinho. Bom, eu quero somar esses 3, o que eu faço? Vamos desenhar eles fazendo o tal do rabinho no focinho. Beleza, ó. Esse aqui é o primeiro vetor. E agora eu pego o focinho desse aqui, ó, coloco o rabinho do próximo. Esse aqui é o segundo vetor. E agora eu pego o rabinho do próximo e coloco nesse aqui, no focinho desse aqui. Pá, flagraram? Rabinho no focinho, rabinho no focinho, rabinho no focinho. Beleza, acabou. E agora, o que eu faço? Bom, eu tenho o começo, de onde eu comecei, e tenho o fim, de onde eu cheguei. É como se fosse um GPS, né? Como se fosse um GPS. O GPS mandou virar na rua, aí mandou virar a esquina, entrou na rua sem saída e chegou onde você queria chegar. E agora, o resultante é o quê? É de onde você saiu para onde você chegou. Essa é a regra do rabinho no focinho. Então, ó, o vetor resultante, vou desenhar ele um pouquinho abaixo aqui para não ficar confuso, vai ser esse vetorzão aqui, ó. Esse vetorzão aqui é o vetor resultante. Por quê? Porque eu fui fazendo rabinho no focinho, até chegar no lugar que eu queria e fiz um vetor
que faz a mesma coisa. Porque essa é a ideia do vetor resultante. Fazer a mesma coisa que todos os outros fariam juntos. Entenderam? Essa aí é a pegada. A questão de soma de vetores é mais ou menos isso. Sempre que você quiser somar um vetor assim, por exemplo, você também pode fazer o seguinte. Pode fazer a decomposição, que é o que a gente vai aprender agora, em x e em y. E daí com os valores que você ter, tanto positivo quanto negativo, você soma eles em x, todos os valores de x você soma, e todos os valores de y você soma. Aí você vai achar o resultante x em y e o resultante em x. E esses resultantes vão exprimir um outro vetor, que você também revesguei usando a regra do paralelogramo ou do rabinho no focinho, e daí você vai saber qual que é o vetor resultante. Também é uma maneira de você fazer, decompor tudo em x e y e somar eles. É uma maneira de fazer também. Bom, agora vamos lá. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a decomposição. Deixa eu desenhar aqui a decomposição dos vetores. Bom, para que a gente vai usar a decomposição, né, cara? Pô, o que eu quero decompor os vetores? Você acabou de ensinar a juntar os vetores, por que eu vou querer separar eles? É esse que é o macete, isso que é o interessante, isso que vai ajudar a gente. Isso aqui vai ajudar muito. É importante pegar bem isso para não ficar se batendo. Bom, aqui ó, vou desenhar um ângulo e chamar ele de alfa, né? Alfa é qualidade. Dá-lhe pesada, alfa é qualidade. Então é isso aí, ó. O vetor que eu tenho, na verdade, é esse vetorzão V. Esse vetorzão V, que parece um pouquinho um U, mas a gente ignora esse fato, né? E chama ele de V. Esses outros vetores aqui vão ser o quê? Vão ser a parte desse vetor que funciona em x e a parte desse vetor que funciona em y. Porque se a gente fizer a regra do paralelogramo, a gente vai juntar nesse vetor. Ou seja, esse vetor, na verdade, é a soma desses outros dois. Desse vetor aqui, que eu vou chamar de Vy e de Vx. Entendeu? A soma desses dois, Vx e Vy, vai dar o próprio V. Mas por que eu vou querer separar? Para aqueles casos de força, de lançamento oblíquo, que se eu fizer eles na horizontal e na vertical, o problema vai ficar muito mais simples. E o próximo vídeo aí você já pode estar assistindo, que é um vídeo de resolução do exercício, e daí você vai entender melhor por que eu vou querer decompor. Mas agora a intenção é ensinar a decompor. Então vamos lá. Bom, se você quiser aqui, ó, vamos fechar um triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Fechar um triângulo, triângulo retângulo. Vamos aqui definir o que é o cosseno e o que é o seno daquele alfa, que alfa é qualidade. Cosseno e seno de alfa. Cosseno é cateto adjacente, que no caso aqui é o Vx, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa é a definição. É a definição de cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e de seno é o cateto oposto, que no caso é o Vy, sobre a hipotenusa também. Bom, aqui eu fiz, ó, defini, fazendo o quê? Cosseno desse ângulo aqui, cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa V. E o seno é o cateto oposto, que no caso é esse aqui, que é o mesmo que esse aqui, que é o Vy sobre V. Essas são as definições. E agora, o que a gente descobre? Bom, se eu quiser isolar Vy e Vx, eu passo V multiplicando. Ou seja, Vx é V vezes cosseno de alfa e Vy é V vezes seno de alfa. Como que eu cheguei nisso? Passei aqui, ó, passei o que estava dividindo, passei multiplicando e cheguei nisso aqui. Beleza, cara, mas eu não vou fazer isso aí no meio da prova, né, velho? Pô, tô lá no vestibular, bagulho mó nervoso, mó tenso, né, fio? Tô 3 dias sem comer direito, mano. Dor de cabeça, pá, meio enjoado. Moleque tá mascando chiclete na minha frente, fio. Não vou saber fazer esse bagulho na hora da prova. Relaxa, irmão. Relaxa que tem um macetinho pra nós facilitar a vida, né, pai? Tá ligado, né, mano? Nós facilita sempre. Olha aqui, ó. Qual que é o macetinho, então, pesada? Qual que é o macetinho? Aqui, ó. Eu tenho um vetor e tenho um ângulo. E eu quero decompor. O que eu vou fazer? Bom, se o vetor tá colado nesse ângulo, se o vetor tá colado eu uso cosseno. Então, para descobrir Vx nesse caso, que tá colado, eu pego V e multiplico o cosseno. E se tá separado, se eu quero descobrir o Vy que tá separado do ângulo, tá separado, eu multiplico pelo seno. Como é uma fração de V, eu vou sempre pegar V e multiplicar por cosseno ou por seno. Se o vetor
está colado no ângulo que ele está em relação ao vetorzão que a gente tem, então está colado, usa o cosseno, está separado, usa o seno. Essa é a história, pesada, não tem segredo, tá ligado? CC, cocô, separado seno, colado cosseno, e é isso aí, manda abraço pro teu professor, mano. Fala passeio família, fala, aqui é o pai da física, mano, chama, isso mesmo, pesada, tem que pegar mesmo, pega pelo macetinho, se você esqueceu o macetinho na hora, aí você já lembra, pô, mas dá pra fazer por cosseno, define o seno e o cosseno ali do ângulo, e acabou, é o desguri. Então é isso aí, pesada, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida chama no e-mail nectar.fisica@gmail.com. E é isso aí, mano. Fiquem com Deus, fiquem com a física. Valeu!